Culturas Modernas. E eu sou investigadora bolseira do CAU e faço parte desse projeto, assim como vocês, já tem mais ou menos 3 anos. Então, a professora Zoff me pediu para vir aqui para falar um pouco sobre o projeto, principalmente a parte online, o trabalho online, que é o que vocês vão fazer agora. Então, vou explorar um pouco mais ou menos como é que a gente faz esse trabalho, se tiverem alguma dúvida. Se por acaso eu falar muito rápido, pode acontecer, ou se surgir alguma dúvida, pode me interromper, não tem problema nenhum. E eu vou começar falando assim sobre, não são exatamente dois conselhos, mas dois fatos importantes sobre esse trabalho. O primeiro é que é um trabalho simples. Se já fizeram as tarefas, vão perceber que não é um trabalho difícil de fazer, mas é um trabalho que exige atenção. É um trabalho minucioso, então é preciso muito cuidado, principalmente na hora de inserir as informações nos ficheiros Excel, eu sei que vocês já receberam. Então, para começar, eu vou. Deixa eu só aqui, mudar aqui para o. Poder mudar o. Então, vocês já receberam o e-mail da professora Zoff com todo esse material, a gente vai explorar um pouco desse material. E, assim, é importante ressaltar o quão importante é esse primeiro e-mail, vocês vão voltar muitas vezes para eles, assim como eu volto até hoje, porque esse material é preciso explorar ele, o livro de procedimentos, o checklist, a versão simplificada. É sempre tão importante estar voltando para essas informações, porque são detalhes importantes para a pesquisa. Então, você já deve saber, nessa parte online, o foco inicial é o texto de partida. E a gente precisa de algumas informações sobre esse texto de partida. Uma delas, a primeira delas, é a questão do ano de publicação. O ideal seria da primeira edição, claro, mas há muitos casos em que isso não é possível. Se vocês, por exemplo, estiverem lidando com clássicos gregos, não é impossível conseguir a primeira edição. Ninguém vai conseguir a primeira edição da Ilíada, por exemplo. Então, vocês vão ter que procurar realmente a edição mais antiga disponível em volume. Isso é importante porque o material digital não é importante para a pesquisa da gente agora. Também o local da cidade, a cidade, na língua original, ou então na língua de publicação que vocês indicaram nas fontes bibliográficas. Então, por exemplo, se publicado em Londres, vocês vão inserir London no ficheiro de vocês. E também a editora onde o primeiro volume, o mais antigo, foi publicado. Continuando, eu já mencionei que o trabalho precisa ser minucioso, cuidadoso, então é preciso ficar atento, por exemplo, com os registros ou as entradas no ficheiro Excel. Vocês não podem apagar nada. Então, se por acaso vocês notarem alguma coisa estranha, realmente assim, notarem algo fora do comum, ou vocês informam nas colunas de observação, ou se for o caso, entrem em contato com alguém da coordenação para saber. Então, nunca apagar ou eliminar registros, não alterar o título do TP. Pode acontecer de ter erros ou gralhos, já aconteceu comigo algumas vezes, mas nesse caso vocês vão indicar isso na coluna de observação. Então, não fazer alterações diretas no próprio título. Outra coisa muito importante é, se vocês não conseguirem, por exemplo, identificar alguma das informações que precisam colocar no ficheiro, e pode acontecer, também indicar na coluna de observação. Isso aqui é muito importante. Com essas frases, aqui são só alguns exemplos, mas temos vários. Para quem já explorou o livro de procedimentos, já percebeu que tem muitos exemplos. Então, vocês têm que usar essas frases, elas são fixas, então vocês não podem alterar elas com as palavras de vocês, é preciso cuidado aqui. Então, por acaso, se vocês não encontrarem o TP, usar TP não identificado, da mesma forma ano do TP não identificado e assim adiante. E continuando, se por acaso vocês abrirem um ficheiro e não tiverem o título do texto de partida, o título original, não precisa se preocupar, não precisa entrar em pânico, isso acontece, já aconteceu comigo algumas vezes, mas normalmente vocês conseguem chegar nessa informação por outras que estão disponíveis no ficheiro, seja ano de publicação, editora, ou até principalmente o título da tradução, que também vai estar lá disponível. Então, isso ajuda a chegar. E se efetivamente não chegar, vocês sempre podem colocar na coluna de observações título do TP não identificado. E, como eu falei, a questão do cuidado e da atenção. Na hora de inserir as informações no ficheiro, tomar cuidado com espaços duplos, espaços depois das palavras, espaços a mais depois das palavras, porque tudo isso interfere no trabalho de padronização do projeto. Então, precisa atenção.
Então, dito tudo isso, como se inicia a investigação? Eu sei que algumas pessoas aqui já fizeram, mas para quem não, é só para ter uma ideia inicial. Então, começando com um exemplo. Por exemplo, o passo mais simples e o passo mais óbvio é iniciar com o website do projeto. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo, se fôssemos para buscar a obra Robinson Crusoe, do Daniel Defoe. Então, como faríamos? Como eu disse, o primeiro passo é entrar no website do projeto, translatedliterature.org. Então, vocês vão entrar e vocês vão procurar a guia consultar, como vocês podem ver aqui do lado esquerdo, e inserir o login, password, que pode ser em português ou em inglês, tanto faz, o resultado é o mesmo, utilizador ou user. Feito isso, vamos entrar na área de busca, né, do website e inserir e fazer a busca da obra que vocês estão procurando. No caso, pelo título inteiro ou parte do título, se for o caso, se vocês não obtiverem resultados iniciais, que pode acontecer, ou então procurar, por exemplo, pelo título do autor, pelo nome do autor, perdão. Vocês vão ter resultados mais amplos, mas às vezes vale a pena, porque nem sempre a gente consegue encontrar a obra de primeira, então vale a pena insistir um pouco. Então, aqui no caso do Robson Crusoe, vocês podem ver que temos resultados, o que é ótimo, porque basicamente quer dizer que o trabalho de vocês já está feito. Então, quando vocês encontrarem, vocês vão aqui nessa barrinha azul, do lado esquerdo vocês vão ter o botão detalhes. Então, vocês vão selecionar isso e aí vão ter acesso a todas as informações relevantes da obra que vocês estão procurando. A texto de chegada agora não é importante para a gente, mas texto de partida vocês vão ver que tem ano, título, autor, pseudônimo, quando é o caso, local, editora, país, língua, e se for o caso, a coluna de observações também. Então, são essas informações que vocês vão levar para o ficheiro de vocês e inserir nas colunas coloridas que indicam o que é que vocês têm que preencher. Então, feito isso, o trabalho está completo. Só que é claro que nem sempre isso vai acontecer. Na verdade, na maior parte das vezes, algo não vai acontecer, infelizmente. Então, é quando efetivamente a gente tem que fazer a investigação de fato. E como é que a gente faz isso? O caminho mais óbvio, primeiro, só temos várias alternativas, vários websites que vão ajudar a gente nisso, mas o mais óbvio é o Google. Então, realmente é a ferramenta mais óbvia e mais fácil também. Mas é óbvio que com ela vamos conciliar algumas outras. A Wikipédia é excelente nesse aspecto, porque a Wikipédia é em inglês, vou ressaltar isso. Então, ela é excelente nesse aspecto. O WordCat também é um dos websites que eu mais uso, particularmente nesses anos que eu estou no projeto. E há outros também, que eu sei que a professora Zoff listou nos materiais. Então, o Google Books também é bastante interessante. Esse Fantastic Fiction, ele é mais limitado no sentido de que ele tem um foco, se eu não me engano, em obras de fantasia e ficção científica, mas também é bastante útil quando vocês estiverem procurando obras nessa área. Então, como é que a gente vai proceder? Por exemplo, aqui a gente vai procurar a obra The Sign of the Seal, do autor Graham Hancock. Então, o que a gente vai fazer é levar para o Google, como todo mundo já sabe como funciona, o nome da obra, o nome da obra e o autor, e temos a página de resultados tradicional do Google. Normalmente, as obras que vocês estão procurando já vão aparecer alguma informação do lado direito da tela, como vocês podem ver aqui. Normalmente é o que acontece. Então, aqui do lado direito embaixo, vocês vão ver o ano de publicação, 1992, e do lado esquerdo, o primeiro resultado da Wikipédia em inglês, que a gente pode acessar também para confirmar essas informações, como todo mundo já conhece como a Wikipédia funciona. Aqui do lado direito, nós temos o resumo das informações básicas que a gente precisa da obra. Então, se vocês prestarem atenção, já temos aqui ano de publicação, 1992, e as editoras, no caso aqui, como pode acontecer algumas vezes, no mesmo ano de publicação, duas, né? No caso, um ano no Reino Unido, a Heinemann, e um ano nos Estados Unidos, a Crown. Então, o que que a gente vai fazer? Com essas informações, o ideal é sempre confirmar. Então, por exemplo, aqui a gente trouxe como exemplo o WordCat, que realmente assim, é um website excelente nesse aspecto, porque ele faz um apanhado geral das bibliotecas mundiais via digital. Então, vocês podem procurar a obra que vocês estão querendo, vocês estão procurando, inserir, e a partir das informações da Wikipédia, vocês podem limitar os resultados de busca usando os filtros de pesquisa do WordCat. Então, aqui no caso, nós colocamos 1992 como ano de pesquisa, porque foi a informação que o Google e a Wikipédia deram para a gente.
E com isso chegamos em resultados, os resultados que nós queremos. Então, no caso aqui temos a sign da seal, autor, o sumário e o mais importante, que são as informações que nós precisamos para o ficheiro. Notem que aqui é importante prestar atenção no fato que é print book, porque vão aparecer resultados digitais e isso não é importante para o trabalho da gente aqui agora. Então, ficar atento a esses detalhes, certo? Então, já temos aqui as informações, American Edition, Crown, New York, e é exatamente essas informações que vocês vão levar para o ficheiro de vocês para preencher as colunas coloridas. Então, está aqui inserido TP ano, TP local. Aqui, no caso, foram duas que pode acontecer, e está concluído o trabalho, essencialmente. Então, além disso, como a professora Zoff já mencionou, vocês podem usar também os websites das bibliotecas nacionais, além do WordCat, são bastante úteis. Então, por exemplo, se vocês estiverem procurando uma obra publicada no Reino Unido, então seria óbvio vocês procurarem também na British Library, seria o caso. Nos Estados Unidos, vocês têm, por exemplo, desculpa, a Biblioteca do Congresso, ou eu uso bastante a da Biblioteca de Nova York, é bastante útil. Então, vai depender realmente, ao longo do trabalho, vocês vão começar a anotar quais são os caminhos mais fáceis, quais são os caminhos mais úteis, a depender da obra que vocês estão usando. Então, é basicamente isso. Aqui no final nós inserimos o website como é que se diz? O website do projeto, e que é bastante importante, principalmente no início da pesquisa, e não menos importante, o Google Drive, porque estão aqui todos os materiais que eu já falei, o livro de procedimentos, a versão, seja a versão estendida, a versão mais simplificada, o checklist, tudo isso é bastante útil. Vocês vão voltar muitas vezes para esse material. E 95% das vezes as dúvidas que surgirem, que vão surgir é normal, vocês conseguem sanar com esse material, mas para as outras que não, estamos aqui disponíveis para qualquer pergunta. Eu não sei se há alguma dúvida, mas é essencialmente isso.